Então, pessoal, hoje eu vou falar para vocês de como funciona um alto-falante elétrico. Então, o princípio de funcionamento do alto-falante elétrico, ele se baseia na piezoeletricidade. A piezoeletricidade é uma propriedade que alguns materiais apresentam, tá certo? De apresentarem uma diferença de potencial quando eles são pressionados mecanicamente, tá certo? Nós já gravamos um vídeo sobre piezoeletricidade. Cristais como a turmalina, topázio, quartzo e titanato de bário apresentam esse efeito, tá legal? O que nós fizemos num vídeo que nós gravamos sobre piezoeletricidade? Isso aqui é uma cerâmica, tá certo? É um sensor piezoelétrico de titanato de bário e nós ligamos um LED aqui. Quando a gente batia, tá certo? Esse LED acendia, aparecia uma diferença de potencial. Quando você pressiona o titanato de bário, aparece uma diferença de potencial que é capaz de acender o LED, tá? Vamos dar uma olhada nisso aqui, tá certo? No quartzo, que tem uma estrutura mais simples, tá? Então isso aqui é uma célula, tá certo? Do quartzo, tá? De ACiO2, tá? Aonde você tem átomos de silício e átomos de oxigênio. Naturalmente eles estão dispostos de modo que o campo elétrico é zero, uma carga anula a outra. Tá certo? Mas quando você faz uma pressão, tá certo? Se você esticar, essas cargas se reorganizam, tá certo? E aí esse potencial gerado pelas cargas positivas desse lado é maior do que o gerado pela carga negativa. E aí ela fica positiva desse lado e fica negativa desse lado. E quando você pressiona, acontece o efeito inverso, tá certo? E por isso é que o LED acende quando eu bato. Parece uma diferença de potencial, tá certo? Nas bordas do cristal. Tá? Mas existe o efeito piezoelétrico reverso, tá? Que é o efeito piezoelétrico que quando eu aplico uma diferença de potencial, tá certo? Num cristal de titanato de bário parecido com esse, tá? Esse cristal vai se contrair ou vai se distender. Ele vai virar para um lado ou vai virar para o outro. E é esse efeito que eu vou usar para gerar a minha onda sonora, tá certo? Essa vibração dessa chapinha aqui. Tá? Só tem que, para isso funcionar, eu preciso de uma diferença de potencial de uns 100 volts, tá certo? Tá? Então não é com 4,5 igual ao alto-falante magnético. Então eu vou ter que dar um jeito, tá legal? Então vamos lá para a nossa montagem. Então nós vamos usar um amplificador igual ao que nós usamos no alto-falante magnético, tá? Vamos ligar aqui o nosso celular, tá certo? Só tem que eu preciso de 100 volts para fazer com que a minha cerâmica piezoelétrica deflita e gere uma onda sonora, tá? Então o que eu posso fazer? No lugar da minha bobina, eu vou colocar um transformador. Um transformador desses que passa de 220 para 6 volts. Isso é fácil você comprar. Mas eu vou ligar ele no modo reverso. Os 6 volts eu vou ligar aqui, o rolamento de 6 volts. E o de 220 eu vou ligar aqui em paralelo com o meu PZT, tá certo? Tá? Agora, quando tiver aparecendo um sinal elétrico proporcional ao som, eu vou ter uma tensão alta aqui, em torno de 100 volts, 150 volts, que vai provocar uma deflexão, tá certo, no meu PZT. E isso vai gerar uma onda sonora, tá legal? Então, vamos lá olhar a nossa montagem, tá? Então, aqui é o mesmo circuitinho, tá certo? Com o mesmo tipo 49, só tem que eu coloquei aqui um transformador, tá? Esse lado aqui é o 6 volts. E esse outro lado aqui, onde vai, na minha cerâmica piezoelétrica, é o lado de 220, tá certo? Tá? E agora, quando eu colocar uma onda sonora, isso aqui vai ficar vibrando, tá certo? Então, vamos lá, tá? Então eu vou ligar aqui o meu celular, ele já está funcionando. Eu estou mandando uma onda sonora e esse cara está vibrando, só tem que esse cara é muito pequenininho, o ar que ele chacoalha é muito pouco, não dá para escutar. Então eu vou ter que colocar alguma coisa que tenha uma área maior. Eu vou usar essa minha caixinha aqui, ó, essa caixinha de acrílico, tá? Então aqui, ó, encostei nela, tá certo? E eu estou gerando uma onda sonora, tá certo? Tá? Se eu tiro isso daqui, ó, nada acontece. Isso aqui tá... Então isso aqui está funcionando como uma caixa, né, amplificadora, tá certo? É um amplificador totalmente mecânico,
tá certo? Então, baseado nesse princípio é que funciona, tá certo? Um alto-falante elétrico. Os tweeters, tá certo? Da sua caixa de som, eles funcionam baseado nesse princípio, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima.